Agora é decisivo, Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil, Sampaoli barrando medalhões. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanais Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, peço aí a sua contribuição, a sua moral, dê a sua curtida, compartilhe nossos vídeos, deixa aqui no comentário suas opiniões que sempre são importantes, sempre são lidas. E a quem não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal. Quem está aqui pela primeira vez também, nos ajude aí a continuar crescendo, continuar seguindo o nosso trabalho, para que o YouTube recomende sempre nossos vídeos a você, torcedor rubro-negro. Vou deixar aqui também o nosso Instagram, onde a gente também traz informações do Flamengo, traz algumas questões mais reverentes aí de memes, de vídeos engraçados. Então convido você também a nos seguir por lá. Beleza, galera? Então vamos às notícias de hoje, até porque tem muita coisa para falar. O Flamengo aí foi derrotado pela segunda rodada do Brasileirão contra o Internacional lá, né, em Porto Alegre. E tem sido aí tema de muita discussão, né, entre as rodas, as mesas redondas aí, entre as rodas dos barzinhos e os youtubers e tal. E realmente o Flamengo fez uma boa partida. Eu não vou me estender muito aqui comentando sobre esse jogo, até porque a gente já fez uma live ontem em parceria aí com outros canais, o Cadu SRN, Ligados no Fla, né? Aliás, convido você a acompanhar toda segunda-feira nossas lives a partir de 8h30 da noite. A gente já se estendeu muito sobre o assunto lá de pós-jogo de Flamengo e Inter, de Inter Flamengo, sobre jogadores que estão precisando aí se reinventar aí, ou então correr atrás, estão mal tecnicamente, mal fisicamente. Falando de alguns desses jogadores, o Gabigol tem sido o principal deles, porque a gente sabe da potência que o Gabigol pode chegar, do potencial que ele alcança, do que ele pode entregar para essa equipe do Flamengo, um jogador decisivo, e ele não está bem, né? Tanto é que se a gente tirar aí esse gol marcado contra o Curitiba de pênalti, né? Podemos considerar bola rolando, o Gabigol não marca gol há 13 partidas, sendo a última vez que ele balançou as redes contra o Volta Redonda, né? Se eu não me engano, no dia 15 de fevereiro, ou algo parecido com isso, né? Além deles, o Thiago Maia esteve muito mal nessa partida, aliás, está com muita dificuldade de receber essa bola de costas, né, pro que seria o gol adversário, de girar, de tocar essa bola, de começar jogadas. E nesse esquema do Vitor Pereira já tinha essa dificuldade, já era necessário essa adequação do Thiago Maia. E na equipe do Jorge Sampaoli, ele vai precisar ainda mais desse primeiro volante que sabe sair jogando, que sabe fazer a bola rodar, né? E o Thiago Maia não está bem fisicamente, está devagar, está com essa dificuldade, está tropeçando aí nas próprias pernas, digamos assim. Ele até reconheceu isso quando um torcedor adversário fez um comentário nas redes sociais dele, respondeu até de forma bem humilde, na minha opinião, né? Desde que seja verdadeiro. Então, outro que também está mal, o Davi Luiz, apesar de não ter jogado contra o Inter, é outro que vem sendo bastante cobrado, até pela sua história, né, no futebol, pela sua carreira. Everton Ribeiro também está muito abaixo ainda. Vidal também tem sido muito cobrado. Gente, não dá para o Flamengo jogar nesse esquema do São Paulo, na minha opinião, com o Vidal e Thiago Maia. A gente precisa de jogadores com mais velocidade, que aguentem mais a intensidade do jogo, e a intensidade que o São Paulo quer implementar no time do Flamengo. Como ele diz, ele quer que seja um time protagonista. E assim, alguém vai ter que sair desse time. Talvez o Thiago Maia, talvez o Vidal, talvez até os dois. Mas como ele chegou há pouco tempo, ele ainda está escalando algumas dessas pessoas pelo nome, pelo desempenho realizado no ano passado e tal. Beleza, galera? Até o Fabrício Bruno, Cebolinha também não estão bem, não estão vindo bem. Cebolinha parece que joga uma partida bacana, que ele se destaca, depois 28 que ele não vai tão bem, o que é muito assim, apática a participação dele, não mostrou a que veio, desde que ele chegou no Mengão. Tá? Em contrapartida, destacamos o Gerson, que vem reencontrando seu futebol, o que é muito importante aí pro Flamengo, né? O Gerson, que foi a principal contratação aí do Flamengo para essa temporada, ou pelo menos para esse primeiro semestre, e da mão de São Paulo ele realmente vem encontrando aí seu futebol, e foi um dos destaques do Flamengo contra o Curitiba, contra o Nublense, e foi domingo também contra o Internacional.
fazendo inclusive um belíssimo gol. Uma pena que o Flamengo saiu de lá com essa derrota, com esse gol no último lance, merecia melhor sorte, né? Aliás, esse último lance que teve aí uma discussões nesses bastidores quais mencionei, sobre a simulação que o atacante do Inter fez, né? O juiz não parou a jogada, preferiu deixar seguir, e o Flamengo bobeou mais uma vez ali, tem tido esses momentos de desconcentração, né? de displicência. Alguns casos o jogo ainda estava valendo, o jogo ainda estava aberto. O Flamengo poderia inclusive ter feito o segundo gol ao invés do Inter, teve chances para isso, com o Gabigol, teve uma bola na trave do Matheus França, mas aí o Flamengo, infelizmente, além de ter cochilado aí no lance, né, perdeu as oportunidades lá na frente. Inclusive foi tema aí da coletiva do Sampaoli, que eu vou trazer aqui para vocês, essa parte importante da entrevista do Sampaoli. Abre aspas para Sampaoli: se o time tivesse convertido as chances do segundo tempo, a gente estava falando de outra coisa. Eu penso que a contundência, palavra aí que foi bastante discutida, não está relacionada ao treinador, está relacionada aos jogadores. Ou seja, os caras não decidiram as oportunidades que eles tiveram, não foram efetivos, né? Não foram eficazes, e aí acabou tomando o gol como um castigo, né? Por essa falha de materializar as jogadas em gol, né? E aliás é um problema que o Flamengo já enfrenta já tem algum tempo. Com outros treinadores o Flamengo já passava por essas questões, a gente já falava aqui, já criticava sobre essa quantidade de chances que o Flamengo criava e não convertia em gol, tá? Agora, o lado positivo também, para enxergar o copo meio cheio, além dessa redescoberta do futebol do Gerson, os traços aí de uma equipe de São Paulo que a gente já começa a perceber, como uma saída de bola diferente do que se pretendia o Vitor Pereira, essa pressão, essas linhas, essas marcações mais altas aí, né, essa mentalidade mais ofensiva, essa energia do técnico que ele tenta passar isso para os jogadores em campo, apesar de ainda ter alguns aí que estão muito devagar em campo. E por fim, essa tentativa ao fazer essa marcação alta de eliminar as possibilidades dos passes, né, do possuidor da bola, e fazer com que o Flamengo recupere a bola mais rápido, né? O Flamengo realmente tinha perdido essa prática de fazer a pressão alta, de marcar lá na frente. Pegando um gancho para falar um pouco sobre o Sampaoli, né? O Sampaoli tem tentado implementar a filosofia, ele acabou de chegar, claro, foi só a segunda partida, só que já se fala nos bastidores que o Sampaoli deve barrar alguns medalhões. Porque, assim, para ele, o que parece, os nomes não vão ajudar a manter o jogador como titular. Então, assim, essas peças que nós falamos, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vidal, o próprio Gabigol, se não estiver entregando o que ele precisa, essa intensidade, essa movimentação, essa velocidade, esse papel tático em campo, eles podem perder, sim, as suas posições. Inclusive, até o Eric Faria, né, chegou a comentar. Alguns torcedores do Flamengo até entenderam mal, na minha opinião, o que ele disse, mas o que ele falou eu concordo, né? Tipo assim, que com o Jorge Sampaoli, alguns jogadores aí, medalhões, vão ter que se coçar, ou seja, vão ter que correr atrás, se redobrar aí para poder fazer o que ele espera, ou então vão ter que aceitar o banco, né? E é importante essa mexida aí, tirar um pouco o jogador da zona de conforto, que é o que a gente mesmo vem cobrando há um tempão, né? E assim, com isso os jogadores jovens podem ter algumas chances. Matheus França é um deles. O Wesley, que jogou aí que acabou assumindo de certa forma essa lateral direita, tem tido essas chances aí e tem segurado aí a sua oportunidade. Foi bem de novo contra o Inter, talvez ali errou algum passe, deu algum contra-ataque em algum momento, mas no geral foi bem. Ele traz uma certa ofensividade pelo outro lado também, Ayrton Lucas de um lado, ele pelo outro, que o Flamengo vai precisar em vários momentos, inclusive nesse jogo aí contra o Maringá, que tem esse placar adverso de 2 gols de diferença que o Flamengo precisa reverter, né? Pegando o gancho sobre a lateral direita, a Rádio Tatiaia aí trouxe informação de que o Flamengo tem monitorado no lateral direito Ian Couto, que pertence àquele grupo do City, né? E o jogador tem 21 anos, hoje está aí atuando pelo Girona, lá na Espanha, e que o Flamengo, para poder assim, seguir com as tratativas ou conseguir contar com o jogador, vai ter que convencer aí o pessoal do Bahia, né? Vai ter que ter a liberação do Bahia. Isso porque o Bahia deve ser detentor aí de
parte importante do passe do jogador. Ou há quem diga que existe até uma parte que é dono da SAF, que hoje controla o Bahia, que é ele que tem essa, digamos, incumbência de resolver, negociar ou liberar o jogador. Beleza, galera? Pegando também um gancho aí desse momento difícil do Gabigol, até pelo ídolo que ele é no Flamengo, né? Ele ganhou aí os tabloides internacionais aí, né? O jornal Olé, o Diário Olé da Argentina, comentou sobre essa fase do ídolo rubro-negro, tá? Que marcou, como eu falei pela última vez, no dia 15 de fevereiro, mas também relembrou a importância, né, do Gabigol, assim, os momentos especiais dele com a torcida do Flamengo, que fez com que ele virasse esse ídolo, né, como um jogador decisivo, principalmente se tratando da Libertadores, das finais da Libertadores, né, e em especial nos anos que o Flamengo foi campeão. Então trouxe aí esse destaque, né, para o Gabigol, mas realmente falou que o atacante precisa se reencontrar o caminho do gol. Galera, ainda falando sobre o Internacional, né, eu vou falar rapidinho sobre uma dessas informações. Parece que tem um chororô do lado de lá, que naquele golaço ali humilhante que o Gerson fez, o presidente estaria reclamando de um toque no braço, na mão aí do Gerson, e queria pedir o áudio ao VAR. Enfim, eu não vou dar moral para esse tipo de informação, que eu acho assim muito pedante pro meu gosto, sabe? Assim, sinceramente, aquela nojeira política dos bastidores que eu até, por um lado, gosto que o Flamengo se abstenha de fazer de vez em quando, mas infelizmente a gente tem que jogar o jogo. Infelizmente o Flamengo vai ter que submeter a esse tipo de situação muito pequena, né, muito baixa, de ter que ficar gritando toda hora, reclamando para a CBF, para a comissão de arbitragem, para poder ganhar espaço, ganhar mídia e jogar uma pressão no próximo árbitro, jogar uma pressão na federação, porque parece que é assim que funciona o jogo. Então eu não vou me estender muito nesse assunto, mas o Flamengo não pode adotar essa postura de ficar calado e assistir tudo. É apenas uma opinião que eu tenho pessoal. O Internacional também, que tentou tirar onda aí com o Flamengo em suas redes sociais, por meio do seu perfil oficial, chamando o Flamengo de freguês após essa derrota aí no último minuto, uma famosa cagada de certa forma, né? O Internacional não merecia essa vitória, mas o futebol é assim, a gente já ganhou jogos assim, a gente já ganhou jogos no último minuto, merecendo ou não merecendo, e a gente já perdeu também, esse não é o primeiro que acontece. Mas assim, foi tirar uma onda de que o Flamengo seria freguês do Internacional. Claro, toda a equipe agora ela pode ser o Ibis da vida, como pode ser uma equipe importante no cenário mundial. Ela, toda vez que ganha do Flamengo, sabe da repercussão que isso tem numa era digital, numa era de engajamento, tenta surfar nessa fase, né? nesse sucesso, digamos assim, nesse êxito, para ganhar engajamento, para ganhar mídia, né? Só que nesse caso ele tomou uma invertida boa da torcida do Flamengo, que invadiu as redes sociais, talvez até tenha sido objetivo, né, do Inter, dizendo que o Inter foi visto do Flamengo em 87, foi visto do Flamengo em 2009, foi visto do Flamengo em 2020. Então só aí é um trivice para, já que eles gostam de falar trivice do Flamengo só em Brasileirão. Então assim, gente, tem que zoar, mas vamos também assim ficar próximo da realidade, não viaja muito não. Beleza, galera? Venda de ingressos aí, até a última apuração que eu fiz para esse próximo confronto do Flamengo, importantíssimo, fundamental aí contra o Maringá, né? Até a última vez que eu fiz tinha menos de 40 mil, talvez por volta de 37, 38 mil ingressos vendidos. Então eu espero que de hoje para amanhã a torcida do Flamengo compre aí a ideia, esse projeto de apoiar o Flamengo, que vai precisar desse apoio, apesar de ser uma equipe da Série D, apesar de ser uma equipe que não joga desde esse confronto contra o Flamengo, está esse tempo todo, digamos, parado não, que está treinando, mas sem jogar uma partida oficial. Perdeu 4 dos seus melhores jogadores titulares, depois que teve esse sucesso aí, que foi praticamente carnaval em abril, né, ganhou do Flamengo. Então é uma equipe ainda mais fragilizada, né? Então essa diferença técnica é muito grande entre o Flamengo. O Flamengo tem a obrigação de jogar bem, jogar para cima, se impor contra o Maringá e fazer, se tudo correr bem, as diferenças de gols que precisa para avançar na Copa do Brasil. Para isso, o Jorge Sampaoli, pelo que se apurou, deve manter aí a dupla Gabigol e Pedro, sendo o Pedro mais centralizado e o Gabigol ali um pouquinho mais atrás, mas também fazendo papel pelo meio, esse pêndulo aí, né? E os dois pontos mais abertos para municiar os atacantes, principalmente o nosso centroavante, que é o Pedro.
tudo espera que ele deva fazer isso, mas pode ser que ele mexa inclusive no Gabigol, pode ser que ele não entre com o Gabigol nessa partida e aí dê uma chance para o Matheus França, juntamente com o Gerson nessa parte mais de criação das jogadas, daria mais velocidade de certa forma, né? E o Pedro mesmo não sendo jogador tão veloz, jogador que recompõe tanto, que dá muito essa intensidade de ir e voltar, até pela posição de fato dele, pode ser que seja mantido como uma referência para poder botar essas bolas na rede, né? Então é isso, galera. Vamos acompanhar aí. Uma informação importante para essa galera que gosta de mística, de tradição, de folclore, de futebol e tal, o Flamengo, ele só perdeu por 2 gols ou mais na partida de ida de um mata-mata da Copa do Brasil em apenas 5 oportunidades, tá? E dessas 5, apenas uma ele conseguiu reverter, que foi contra o Curitiba em 2014. O Flamengo saiu do Paraná aí com uma derrota de 3-0 na sacola, já era dado como certo a desclassificação do Flamengo, mas o Flamengo, tal qual numa situação dessa que a gente vai enfrentar, também contra uma equipe paranaense, veio no jogo contra o Maracanã com o apoio da torcida lotado e fez o seu resultado no Maracanã de 3-0, devolveu o placar e nas penalidades avançou na Copa do Brasil. Então realmente não é uma coisa muito comum, nem o Flamengo perder por 2 gols ou mais na primeira partida desses mata-matas, e também não é tão comum reverter, mas hoje não, amanhã vai ser a segunda vez na história, se Deus quiser. Então galera, para fechar as informações aí, né, quem sabe amanhã o Flamengo vai ter essa segunda chance de reverter um placar como esse em suas 27 participações na Copa do Brasil. O árbitro será o Rafael Claus, para variar, parece que só tem 2 árbitros apitando os jogos do Flamengo, né? O jogo marcado para amanhã, 26 de abril, às 21h30. Léo Pereira, que foi reavaliado, a gente vai ver se ele vai vir a campo ou não. Se não vier, talvez o Flamengo não jogue com 3 zagueiros, talvez. E aí, ou então o Davi Luiz volta à equipe, né? E BH também não jogará. Parece que o BH estaria não só com a questão da programação, que tanto se esclarece, mas teria uma tendinite aí nesse processo de retorno aí do gradativo do Bruno Henrique, que vai deixar de fora, mas que supostamente já estará à disposição no clássico contra o Botafogo. Inclusive já iniciou a venda de ingressos para esse jogo contra o Botafogo, para esse clássico, beleza? Então pessoal aí que quiser mais informações, pode acessar o site do Flamengo para ver como é que está essa venda de ingressos. Galera, para finalizar aqui nosso vídeo, falar um pouco sobre a Arrascaeta, né? O Arrascaeta que segue forte aí na sua recuperação. No domingo, enquanto o Flamengo jogava, ele estava treinando, estava tentando reforçar aí a sua parte física, ele já foi a campo nessa nova fase da sua recuperação. A gente já trouxe informação no último vídeo aí desse aparelho que o Flamengo importou aí para acelerar esse tratamento e que já teria data para retorno, né? Possivelmente será contra o Atlético Paranaense, jogo fora de casa, se não me engano, pela 4ª rodada aí do Brasileirão, lá na casa do Furacão, tá? Lá no Paraná, novamente. Então a gente tem aí Maringá, já amanhã, tem o Botafogo no domingo, né? Clássico pelo Campeonato Brasileiro, 3ª rodada. Depois a gente já pega o Racing, que é uma pedreira ali, pode ser decisivo para o Flamengo assumir aí como primeiro do grupo e seguir até o final da classificação. Jogo difícil para o Flamengo, hein? E depois o jogo contra o Atlético Paranaense. Então seriam mais 3 jogos aí sem um Arrasca para ele voltar contra o Atlético Paranaense. Há quem diga que talvez o Flamengo possa tentar antecipar essa disponibilidade do jogador estar à disposição já no jogo contra o Racing lá na Argentina, até pela dificuldade do jogo, pela importância dessa partida. Então com isso aí o Arrascaeta pode antecipar uma partida o seu retorno. Então vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Afinal de contas, o jogo vai ser lá na casa do Racing, lá em Avejaneda, né, que é a província de Buenos Aires, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogo muito importante, o Flamengo não pode sair de lá derrotado de jeito nenhum, porque isso vai fazer que o Flamengo fique muito atrás no grupo, praticamente não vai conseguir mais alcançar o Racing. Com uma vitória chegaria a 9 pontos e vai dificultar muito a classificação do Flamengo. Beleza, galera? Então, galera, essas foram as informações de hoje, né? Bastante notícia aí do Mengão para você. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que ficaram até o final aqui do vídeo vendo essas notícias. Peço mais uma vez a quem não é inscrito, a quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, acompanhe nosso conteúdo, se inscreva lá no Insta também.
né? Dá essa força pra gente, curta, compartilha os vídeos, que é muito importante pra gente, para a continuidade do nosso trabalho. E desejo uma boa semana a todos e que o Flamengo amanhã faça uma excelente partida, uma partida irretocável para sair do Maracanã com essa classificação, porque ela é muito importante do ponto de vista técnico, do ponto de vista moral, para a continuidade do trabalho, do ponto de vista financeiro, por causa das metas aí do planejamento do Flamengo para o ano, de chegar até a semifinal da competição, mas mais do que isso, para evitar mais uma decepção nesse semestre, nesse início de temporada 2023, que a gente já está aí acumulando muitas decepções e é muito duro aguentar todas esses revés que o Flamengo tem enfrentado. Então, saudações rubro-negras, galera, até o próximo vídeo, valeu!